Imagina pegar o celular agora. O dedo rola a tela e surge aquela sensação reconfortante de que a escolha do próximo vídeo, da próxima manchete ou o tipo do próximo meme é uma decisão inteiramente própria. Aham. É um exercício de liberdade, certo? Mas e se a próxima emoção sentida e o que é mais assustador, o próximo julgamento moral que a gente faz já tivessem sido decididos por uma arquitetura invisível? Muito antes, né? Sim. Tipo 3 segundos antes mesmo da tela ser tocada. Bom, o ano é 2026 e a nossa relação com a tecnologia definitivamente ultrapassou aquela discussão mais superficial sobre tempo de tela. Com certeza. Aquela fase já passou. Pois é. O que está em jogo agora é a própria infraestrutura da tomada de decisão dentro das nossas cabeças. E o material de hoje é uma análise bem densa, bem perturbadora, chamada Nihilismo na Era da IA. Virtudes, Intencionalidade e Ética Digital para 2026. O que é fascinante aqui é que os pesquisadores por trás dessa análise documentam uma ruptura muito clara, sabe? Durante muito tempo, a tecnologia operou meio que como uma ferramenta de conveniência. Para facilitar a vida, né? Exato. Mas agora, os sistemas deixaram de ser meros recomendadores de conteúdo para atuarem, de fato, como os verdadeiros arquitetos da nossa moralidade. O documento não trata de problemas técnicos, tipo, processadores mais rápidos. Não é sobre hardware. Não, de jeito nenhum. É sobre a forma como a inteligência artificial generativa passou a contornar o nosso processo deliberativo interno. Ok, vamos desvendar isso. A nossa missão nessa nossa análise profunda hoje não é apenas entender como passamos de clica aqui para ver um vídeo engraçado para ter a bússola moral calibrada por um algoritmo. Aham. A gente quer entender a mecânica da coisa. E, principalmente, decodificar o guia prático e filosófico que esse documento propõe para quem quer, tentar recuperar o controle mental. Porque, sejamos honestos, né? Pode falar. Navegar no mundo digital de hoje, de 2026, sem entender essas mecânicas de captura, é como ser um mero passageiro num carro autônomo sem ter a menor ideia de qual é o destino final. Nossa, perfeita essa analogia. Sabe aquela falsa sensação de agência? A gente sente que está no controle simplesmente porque podemos ajustar o ar-condicionado ou escolher a música ali no painel. Mas o fato é que não tem ninguém com as mãos no volante. Essa imagem do carro autônomo ilustra super bem o perigo. E, para retomar essa direção, o primeiro passo que o texto exige é compreender o diagnóstico central do problema, que eles definem como a erosão digital do significado. Erosão do significado. Tá. Sim, porque não é que as plataformas ensinem valores ruins, entende? O que os dados mostram é que a própria capacidade da gente de pesar, refletir e fazer uma escolha moral independente está sendo atrofiada. Porque o ambiente decide tudo antes, né? Exatamente, o ambiente decide o peso de tudo antes que a reflexão consciente sequer ocorra. Acontece uma substituição drástica aí. A busca pela verdade ou pelo que é eticamente sólido foi, engolida por métricas. Uhum. A popularidade instantânea, a taxa de cliques, o tempo de retenção, é isso que dita a realidade agora. Então a distinção entre algo que tem um valor profundo para a sociedade e um mero estímulo passageiro simplesmente desaparece. Totalmente. Porque assim, com os sistemas generativos de hoje, produzindo verdadeiros tsunamis de conteúdo em milissegundos, a linha que separa o que é um fato real, o que é apenas plausível, e o que é desenhado puramente para deixar a gente com raiva... Engajamento pelo ódio, né? Isso. Essa linha parece que evaporou de vez. Esse é o núcleo da questão. A verdade deixou de ser o eixo organizador da experiência humana. E quando o critério de sucesso de um sistema não é a precisão, mas sim um engajamento ininterrupto, a percepção de agência pessoal diminui muito. Faz sentido. O colapso deixa de ser tecnológico e passa a ser estritamente psicológico, sabe? Quem está do outro lado da tela começa a sentir de forma subconsciente que nada tem um peso moral real. Se a plataforma decide o que merece atenção a cada segundo, a deliberação interna perde a utilidade dela. Nossa, isso levanta um ponto muito prático. Sabe aquele cansaço extremo que se sente depois de rolar uma linha do tempo infinita? Sei bem.
A sensação não é de ter feito um esforço físico, mas a mente fica completamente exaurida. Então, essa fadiga não é apenas um excesso de informação. Não mesmo. Seria correto dizer, com base no que a gente está vendo, que é a atrofia de uma espécie de músculo moral, já que o cérebro, terceirizou todas as microdecisões para o algoritmo? É uma leitura muito, muito precisa do que o documento expõe. Esse esgotamento vem da fragmentação contínua. Para que alguém faça um julgamento moral real, é necessário sustentar a atenção sobre um dilema, avaliar as opções, projetar as consequências. E isso gasta energia pra caramba, né? Muita energia. O que a arquitetura das plataformas faz é fatiar a atenção em unidades tão pequenas que não tem tempo hábil para o juízo se formar. A pessoa simplesmente se acomoda moralmente. E aceita o que vem. Sim, e essa sensação de impotência gera apatia. O espaço para decidir é tomado antes mesmo que a pessoa perceba que havia uma decisão a ser tomada ali. Mas me diz uma coisa, como exatamente a gente chegou nesse estado? Como essa arquitetura invisível opera no nosso cérebro minuto a minuto, fazendo com que as opções pareçam infinitas e super abertas, quando na verdade são tipo trilhos hiperdirecionados? Então, a mecânica disso reside na evolução dos feeds generativos. A arquitetura atual não foi desenhada para expandir horizontes. Ela captura consciência antecipando as preferências com um grau de precisão que é quase absurdo, e acima de tudo neutralizando a surpresa genuína. Neutralizando a surpresa. A ideia central é eliminar o atrito. Pensa no design daqueles grandes cassinos de Las Vegas. Não tem relógios nas paredes, não tem janelas. Os tapetes são desenhados de uma forma toda confusa para que as pessoas não encontrem facilmente a saída, sabe? Nossa, assim, para pessoas perder lá dentro. Exato. O ambiente é projetado para desorientar a noção de tempo e isolar a pessoa ali no ato de jogar. E o que os autores defendem é que o ambiente digital faz exatamente o mesmo com o nosso tempo moral. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente pensar nessa analogia do cassino, a internet hoje funciona como o buffet perfeito lá dentro. Só que é um fast food hiper personalizado, né? Perfeito. É bem isso. Cada prato, cada notificação que acende na tela foi engenheirado não para nutrir, mas para acertar o ponto exato daquela fome emocional específica de quem está consumindo naquele momento. Na música. Como a comida já vem mastigada e perfeita para o vício, a pessoa perde totalmente o instinto de procurar o que é nutritivo. E o perigo gigantesco desse buffet mastigado, como o texto aponta, é o que eles chamam de contorno da escolha consciente. Contorno da escolha consciente? Como assim? É assim, na psicologia clássica e até na neurociência, a agência moral e a liberdade habitam uma fenda muito específica do cérebro, que é o intervalo entre o impulso e a ação. Tá, aquele milissegundo de hesitação. Isso. Aquele milissegundo onde surge a vontade de reagir, de fazer algo, mas o córtex pré-frontal entra e diz, espere, avalie a situação. O famoso pensar duas vezes. Exatamente. E o que os algoritmos de 2026 fazem é aniquilar esse intervalo. A pessoa clica, compra, odeia ou concorda muito antes dessa avaliação acontecer. A deliberação é extinta. Cara, diante dessa extinção da deliberação, o documento fala repetidas vezes sobre um tal de niilismo passivo. Trazendo isso para a nossa realidade prática diária, esse niilismo passivo seria, no fundo, a forma mais extrema de preguiça digital induzido pelo design dessas empresas. Olha, é muito tentador chamar de preguiça. Porque parece, né? Parece muito. Mas os dados clínicos apresentados lá sugerem algo bem mais sombrio. O niilismo passivo não é aquela rebeldia filosófica clássica de eu rejeito as regras da sociedade. Não é isso. É pura desistência. Desistência. Quando os valores compartilhados são pulverizados pelo algoritmo e substituídos pelo que dá mais clique, as pessoas perdem o senso de direção. E sem direção, ninguém constrói um significado novo. A pessoa apenas se adapta a esse vazio, sabe? Fica boiando na correnteza. Literalmente. O fluxo contínuo de conteúdo substitui o propósito de vida.
A presença digital não apenas complementa a vida psíquica, ela domina por completo. É um peso muito grande. Saber que o mundo digital passou a ser visto não como uma ferramenta que a gente usa quando quer, mas como uma força inevitável da natureza contra a qual parece que não se pode lutar. A pessoa sente que apenas, sei lá, responde aos estímulos da tela, como um reflexo. É uma passividade induzida. Sim. Mas sabendo que essa armadilha é desenhada com tipo trilhões de dólares de investimento justamente para gerar essa apatia, que tipo de defesa sobrou? Para quem está nos ouvindo agora e pensando, tá, o diagnóstico é péssimo, mas o que eu faço para quebrar esse ciclo? Do Piotr Galperin, que é um dos nomes da psicologia soviética do desenvolvimento, com a filosofia e psicanálise humanista de Erich Fromm. Espera um pouco, pausa rápida. Psicologia soviética e psicanálise do século XX para combater a inteligência artificial generativa de 2026. Pois é. Confesso que essa não estava no meu radar de jeito nenhum. Como conceitos tão antigos podem enfrentar algoritmos que se atualizam, sei lá, a cada milissegundo? Parece super anacrônico num primeiro olhar, né? Mas a conexão que eles fazem é brilhante justamente porque ataca a raiz do processo cognitivo humano. O Piotr Galperin, ele dedicou a vida dele a estudar como as ações externas se transformam em pensamentos internos. Tá, e o que ele descobriu? Para ele, o pensamento consciente não é mágica, sabe? Ele exige etapas internas ordenadas, verdadeiros andaimes mentais. A ação deliberada precisa de estrutura. Se os algoritmos destruíram aquele intervalo entre o impulso e a ação que a gente comentou, a teoria do Galperin ensina que é preciso reconstruir artificialmente esses degraus dentro da nossa própria mente. Entendi. O pensamento precisa voltar a ser um instrumento de regulação. Exato. Então seria como criar barreiras de velocidade, tipo quebra-molas na própria mente, para evitar que o fluxo da rede social simplesmente nos arraste. Exatamente isso. Estruturar o pensamento para frear a automação. E é bem nesse ponto que o Erich Fromm entra para complementar a equação. De Fromm, o documento resgata o conceito de amor ativo. Amor ativo? Isso. Na visão dele, o amor não é uma paixão passiva, sabe? Ou algo que simplesmente acontece com alguém num belo dia. Não é cena de filme romântico. Não. É uma prática. Uma postura deliberada de cuidado, respeito e conhecimento em relação ao outro e ao mundo. Amar, para ele, requer foco e vontade absolutos. E se o vício digital gera isolamento e apatia, esse cuidado ativo que Fromm descreve atua como um antídoto biológico para isso. Se conectarmos tudo, a ideia é que a organização da mente, proposta lá pelo Galperin, cria o espaço defensivo e o amor ativo de Fromm preenche esse espaço que a gente abriu com algo real e humano. Sim, exatamente. E se conectarmos isso com a visão geral do texto, essa fusão cria o que eles batizam de antropologia da disciplina consciente. Não se trata de ocasionalmente decidir passar um final de semana sem redes sociais para fazer um detox. Aquela dieta digital de janeiro. Isso não funciona contra a IA de 2026. A defesa precisa ser um método contínuo e sistemático. Mas vamos jogar limpo aqui e olhar para a nossa realidade prática, né? A gente está falando de empresas gigantescas que aplicam as mentes mais brilhantes do planeta com recursos quase ilimitados só para hackear nossa dopamina e prender a nossa atenção. Com certeza, o poderio deles é colossal. Diante desse poder de fogo todo, sugerir disciplina consciente e amor ativo não é tipo tentar parar um trem-bala de 100 toneladas usando um escudo de papelão. Como isso funciona na vida real sem parecer, sei lá, uma visão puramente romântica e ingênua? Isso levanta uma questão essencial. Mas a física nos diz que, para parar um trem desgovernado, não é necessário inventar uma tecnologia superior à dele. É preciso introduzir algo muito rudimentar e implacável, que é o atrito. Atrito. Ou aquela restrição careta, sabe? Para ser compreendida como a única tecnologia viável de libertação que a gente tem. Nossa, interessante mudar essa perspectiva. E aquele seu exemplo anterior do carro autônomo é super útil de novo aqui. Instalar essas práticas não é competir com o software avançadíssimo do carro.
é puxar o freio de mão de emergência. Ah, o freio mecânico, analógico. Exato. A intencionalidade é o atrito que a máquina simplesmente não consegue digerir se for mantido com consistência pela pessoa. Isso muda totalmente o peso da palavra disciplina. Estabelecer limites voluntários não significa perder acesso à diversão ou ficar de fora das conversas. Significa garantir que ainda exista um eu, capaz de escolher se quer participar delas. Perfeito. Mas, sabendo que esses freios manuais são necessários, o texto traduz isso em ações concretas. Quais seriam esses novos hábitos para sobreviver a essa arquitetura que foi montada? Sim. O documento sistematiza a solução não apenas como hábitos soltos, mas ele mapeia 5 virtudes contemporâneas. E eles usam o termo virtude de propósito mesmo, indicando excelência na ação constante. Tá, e qual seria a primeira? O primeiro passo lógico dessa jornada é a autoconsciência crítica. E olha, isso não é apenas entender de algoritmos de forma abstrata. É a capacidade de perceber em tempo real quando o ambiente está capturando a sua atenção e moldando um desejo que não estava ali antes. É aquele momento do despertar cognitivo, né? De perceber a mão invisível conduzindo a sua linha de raciocínio e falar, opa, peraí. Exatamente. É o choque de realidade de notar que os trilhos acabaram de mudar embaixo de você. Mas, ao perceber isso, o que impede a inércia de simplesmente fazer a gente continuar rolando a tela? Porque eu posso perceber e pensar, tá bom, mas só mais um videozinho. E é bem aí que a segunda virtude precisa operar imediatamente, que é a disciplina intencional. Após reconhecer a captura, é preciso ter uma atitude ativa para reordenar o foco. É literalmente a capacidade de tolerar o desconforto inicial de não ser entretido o tempo todo. Tolerar o tédio. Sim, tolerar o tédio. Essa disciplina atua diretamente no bloqueio daquela fragmentação mental que a gente falou. E veja bem, não tem relação nenhuma com aquela cultura de acordar às 5 da manhã para ser hiperprodutivo. Aqueles coaches de internet, né? Isso, não é sobre isso. Tem a ver com blindar a própria mente contra a dissipação no fluxo das plataformas. É preservar quem você é. Entendi. E como o conceito de amor do Fromm entra nessa cadeia de virtudes? A gente falou dele agora há pouco. Ele aparece como a terceira virtude, o amor ativo. Enquanto o ambiente digital estimula o isolamento e o cinismo, oferecendo aquela validação super rápida por meio da indignação coletiva... Esporte favorito da internet hoje em dia. Pois é, o amor ativo recoloca o bem comum como centro da vida. É escolher, deliberadamente, investir energia emocional no cuidado com as relações reais e na presença plena, rejeitando a apatia. É a força motriz que dá um propósito real para o espaço mental que foi limpo pela virtude anterior, a disciplina intencional. Mas praticar isso hoje em dia exige encarar muita frustração, né? Vamos ser sinceros. Optar por focar no mundo real e, ignorar a indignação das redes significa ficar sem aquela dose imediata de dopamina, sem os aplausos, sem as curtidas, o que parece um desafio quase heróico no mundo atual. E é exatamente por isso que a quarta virtude identificada no texto é a coragem moral. O documento enfatiza fortemente isso. A coragem hoje não é enfrentar perigos físicos, lutar contra leões. É resistir ao conformismo algorítmico. Uau! Exige manter as convicções e os valores éticos quando o ambiente digital não apenas ignora, mas ativamente pune ou invisibiliza aquilo que não gera atrito ou cliques. É ter a firmeza de agir corretamente, mesmo num vácuo de aprovação métrica. É tipo nadar contra a maré invisível da aprovação quantificada. Faz todo sentido. Fica faltando apenas a última peça, então, dessa estrutura de defesa das 5 virtudes. A quinta virtude amarra todas as outras, que é a perseverança consciente. Recriar o sentido não é um projeto de fim de semana. Como a pressão do ambiente de IA é contínua e incansável, 24 horas por dia, a orientação humana precisa ser igualmente persistente. Não dá para baixar a guarda. Não. E o ponto mais crítico que o texto aponta é como viabilizar isso. A força de vontade puramente interna falha muito rapidamente, a gente sabe disso. A ação ética sustentável exige necessariamente a criação de novas estruturas externas. Para quem nos escuta e pensa, nossa, não tem essa força de vontade toda,
Isso significa que a saída é construir barreiras físicas no mundo real? Exato. A liberdade interna precisa de fortalezas externas. O documento advoga pela urgência de se recriar ambientes sem conectividade, tipo horários rigorosos de desconexão, espaços físicos em casa e no trabalho que sejam totalmente livres de telas. Aquela velha regra de não levar o celular para o quarto. Sim, coisas desse tipo, mas levadas muito a sério. A mente só consegue organizar aqueles degraus do Galperin se houver silêncio estrutural para isso acontecer. Minimizar a exposição automática a estímulos é o que garante que essas 5 virtudes tenham espaço e tempo para de fato florescerem e se tornarem hábitos enraizados. Então, o que isso tudo significa no quadro geral? O texto consegue inverter a perspectiva de uma forma muito poderosa, ao meu ver. O vazio de sentido gerado pelos algoritmos de IA não precisa ser necessariamente o fim da linha para a autonomia humana. Não, de forma alguma. Se as plataformas demoliram os antigos sistemas de valores, essa terra arrasada pode, paradoxalmente, ser um convite para um protagonismo real nosso. A vida autêntica, eticamente orientada, não vai brotar do acaso em pleno 2026. Ela vai precisar ser ativamente arquitetada e radicalmente protegida contra o ruído. A disciplina nesse contexto deixa de ser uma prisão para se tornar a mais pura forma de resistência. É a síntese perfeita. E se a gente amarrar isso com a visão geral do nosso futuro próximo, o documento nos deixa um alerta inegociável. Não estamos mais lidando com ferramentas que apenas demandam a moderação de uso. Não é mais sobre usar com parcimônia. Não. O desafio histórico que se apresenta para nós agora é impedir que o julgamento moral humano seja totalmente colonizado pela máquina. O panorama delineado mostra que a crise atual pode, sim, gerar uma reconstrução, mas essa libertação não vai vir através de atualizações de software ou de regulação governamental, puramente burocrática. A solução não vai vir de fora para dentro. Nunca. A liberdade de escolha só será reativada pelo cultivo diário da intencionalidade. O resgate do significado depende diretamente da recusa a essa deriva algorítmica. Nossa, e isso reforça o motivo pelo qual esse mergulho profundo no texto era tão necessário para a gente. A filosofia apresentada aqui não é uma elucubração distante de acadêmicos. É um manual de sobrevivência. Literalmente. Quem está ouvindo essa discussão precisa perceber que, mais do que os seus dados bancários, a sua atenção e a sua vontade, são os campos de batalha mais disputados da atualidade. Assumir o controle desse freio manual que a gente discutiu é o único modo de proteger a integridade mental frente a esse avanço automatizado. É o atrito necessário. Pois é. Porém, chegando ao final dessa nossa análise e olhando para além das páginas deste material, isso me desperta uma reflexão que considero meio inevitável e que eu queria deixar no ar para nossa audiência pensar. E qual seria o próximo dilema? Olha, a gente acabou de desenhar um mapa super minucioso de defesa. Falamos sobre treinar arduamente para desenvolver a autoconsciência crítica, praticar a disciplina intencional e exercer a coragem moral em silêncio. Mas, considerando a velocidade absurda com que essas tecnologias operam, o que vai acontecer quando a própria inteligência artificial generativa começar a mapear, aprender e espelhar essas nossas estratégias de resistência? Nossa, um contra-ataque. Exato. Será que a nossa busca sincera por limites estruturados e por períodos de desconexão vai acabar se tornando muito em breve apenas mais uma categoria de padrão de comportamento que a máquina simplesmente engole, antecipa e otimiza para criar gatilhos ainda mais sutis? É uma possibilidade bem real. Até que ponto o nosso freio manual de emergência já não está conectado aos sensores do mesmo sistema do qual a gente está tentando escapar? É uma provocação essencial para continuarmos questionando os verdadeiros limites de quem está de fato no controle. A primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos